a todos e vamos iniciar essa série de vídeos como o título, de Educação Política e Soberania Nacional, porque é um tema que me parece hoje muito importante, muito necessário para o Brasil que estamos vivendo nesses últimos 2, 3 anos, e a gente percebe uma lacuna muito grande na consciência do povo brasileiro. Primeiramente, eu quero dizer que meu nome é Luiz Ataíde, eu sempre tive muita participação na minha época de mais jovem, né? Sempre fui empresário, nunca atuei como empregado, quer dizer, tenho uma característica tranquilamente aberta, né, para todo tipo de argumentação, e digo isso porque não tenho nenhuma participação com partido político de nenhuma espécie, nem da esquerda nem da direita. Fundei uma associação junto com outros colegas empresários na época da Constituinte, que se chamou Sebracan, com a finalidade específica de atuar na Constituição em temas relevantes pela soberania nacional. Não tanto para defender o interesse específico empresarial, como ocorre com a maioria das entidades empresariais que defendem, muito justamente, sem nenhuma crítica a que isso aconteça, porque é o natural, defendem seus interesses próprios dos setores, dos tipos de empresa, enfim, e essa associação foi fundada exatamente na época da Constituinte, e a minha posse como presidente dessa entidade se deu no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Ou seja, eu não tinha nenhuma participação como político, mas tinha muita participação política, porque sempre tive uma consciência da necessidade dessa participação. Ou seja, participar politicamente não quer dizer que tenhamos que ser coniventes com qualquer política, nem com politicagem, que é a deturpação da política. Então é nesse sentido que nós vamos fazer essa série de vídeos, né? Esperamos que tenhamos o apoio de todos. Se você gostar, clique no sininho, na inscrição, né? Inscreva-se nesse canal e também dê as suas opiniões, suas sugestões, para que a gente possa sempre discutir. Como uma lógica do canal, não faremos nenhum proselitismo político direto. Óbvio que nós temos uma posição, eu tenho a minha posição, e como, para deixar clara a minha posição, é que em nenhum ismo que a gente possa considerar, capitalismo, socialismo, comunismo, qualquer ismo, né, qualquer sistema político, econômico, né, o regime político ou sistema econômico, a mim, eu julgo como válido se admitir que um único cidadão daquela sociedade viva sem as condições básicas de vida para ter como ponto de partida para o seu desenvolvimento. Ou seja, a saúde, a educação, a moradia, o transporte, né, a alimentação, enfim, todos os fatores que são fundamentais para a vida, como é o ar. Também sou adepto da meritocracia, mas eu acho que é uma tremenda, digamos, impropriedade quando falamos em meritocracia sem analisarmos, antes da meritocracia, a igualdade de oportunidades, né? Porque não há o menor sentido você pegar um jovem, né, que é educado em boas escolas, com alto grau de capacitação técnica de ensino e de matérias, etc., com aquele jovem que tem que trabalhar para sustentar a família, que não tem oportunidade de ir à escola, que não tem oportunidade nenhuma
e simplesmente sobrevive. Então, pegar um sobrevivente qualquer e querer comparar com aquele que tem uma oportunidade, então eu acho que isso não é válido, né? Quer dizer, a gente não pode falar em meritocracia sem que haja igualdade de oportunidade. Mas, havendo essa igualdade de oportunidade, óbvio, nós temos que remunerar melhor aquele que mais se dedica, aquele que mais estuda, aquele que mais, digamos, compete, né? Quer dizer, que tem competência, que tem mais conhecimento, enfim, óbvio, aí há uma diferença de condições, né? Mas, também, por outro lado, um país que se quer justo e capitalista, ele deve buscar que as pessoas tenham condições, mas que os salários não sejam tão diferentes de um para outro, né? No Japão, por exemplo, nós sabemos que lá o tempo de serviço da pessoa, o tempo de casa, o tempo de experiência, ela conta mais do que a própria função. Então, digamos, uma pessoa formada em relação a uma pessoa que ainda está em formação acadêmica ou enfim, em qualquer nível do ensino, nós vamos observar que lá a diferença de salário de quem começa não é tremendamente inferior à de quem já está com uma série de experiências e conhecimentos, né? Então, o que nós temos que entender é que todos nós devemos brigar para um país, né, que seja mais justo socialmente. Agora eu vou falar como capitalista, né? Quer dizer, a gente que entende de economia e acredita no capitalismo, nós não podemos admitir como uma teoria válida que os empresários tenham que basear seus ganhos em cima de salário de empregado. Isso é algo que não faz sentido nenhum, inclusive em termos econométricos, em termos de economia. Hoje já estamos encontrando em países europeus a experiência que não sei por que não aconteceu antes, porque isso é óbvio, né? Em que estão dando um salário, uma coisa, um capital bastante razoável em termos de ganho, simplesmente gratuitamente, dá o dinheiro para a pessoa gastar. Porque o capitalismo se baseia no fluxo entre o consumo e a produção. Produz-se muito e aí entra a lei da oferta e procura, porque aí você vai ter o consumo e, obviamente, há uma oscilação de preço em função dessas variáveis. Isso depois nós vamos falar provavelmente em outro vídeo, que determinados preços têm que ser controlados, porque são preços que atingem a vida da pessoa. Mas isso eu quero deixar para outro vídeo, que já é um tema mais econômico propriamente. Então, se você tem todas as pessoas consumindo, obviamente haverá um fluxo de capital. Por isso que o principal patrimônio de um país é o seu mercado. O seu mercado interno é patrimônio nacional. Então as políticas públicas não podem ser tão abertas como querem alguns. Também não podem ser tão fechadas, porque o fluxo de capital é interessante. Agora, nós temos que buscar para termos independência, uma soberania, nós temos que ter digamos, uma certa autonomia. Nenhum país tem absolutamente, mas alguma autonomia para a utilização dos recursos naturais e também uma alta industrialização. Eu sou um pouco contrário, como política, favorecer a essa questão de vantagens comparativas. Eu, quando estudei economia, era uma coisa que não batia bem, porque eu via, pelo que eu estudava, que, por exemplo, mais uma vez citando o Japão, o arroz lá era vendido dentro do país 10 vezes mais caro que o arroz que ele poderia importar mais barato.
essa vantagem comparativa, ela é válida para a empresa que está negociando. Ela vai buscar comprar. O que é uma empresa privada? Né? E isso posso falar tranquilamente, que eu sempre fui empresário. A empresa, ela vive de lucro. Ela tem que brigar para comprar os seus insumos o mais barato possível e vendê-los o mais caro possível, para ela ter lucro. E um lucro cada vez maior. Isso é natural. Nós não podemos achar que a empresa seja ruim porque quer ganhar muito, porque não é função da empresa ter responsabilidade na sociedade, embora o empresário deva ter uma certa ética nos seus procedimentos. Ele não pode se transformar num abutre que se aproveita de determinadas situações para explorar os seus próprios clientes, que são o seu patrimônio maior. Então, eu também não sou a favor de que numa crise, numa falta, eles aumentem o preço de forma escorchante. Isso aí já é eticamente, moralmente condenável, ainda que possa ser juridicamente viável, se houver liberdade para cada um fazer seu preço. Então, há um limite para tudo, mas eu creio que não é também função do empresário se responsabilizar por políticas públicas. Não há a menor condição. A gente deve buscar entender que a política pública é função do Estado. E quando a gente trata do Estado como uma terceira pessoa, ou seja, o Estado é isso, o Estado é aquilo, nós esquecemos que o Estado somos nós cidadãos. Então nós temos que ter uma organização do Estado com a participação de todos, democraticamente, republicanicamente, quer dizer, todos nós somos responsáveis pelo funcionamento do Estado. Uns trabalhando diretamente na máquina pública, outros fiscalizando. E quem é que fiscaliza? Quem é que deve fiscalizar? Em primeira mão, o próprio povo do país. Então, falar mal do Estado é ser anticapitalista, porque não existe nem poderá existir capitalismo sem Estado. Isso digamos, é uma ideologia que é atualmente vendida pelos interesses financeiros internacionais para exatamente eles poderem tomar o máximo que puder na venda de dinheiro, na venda de títulos, na venda de valores que não tem valor nenhum, não tem lastro, né? Quando eu falo não tem valor nenhum, tem um preço, mas o valor não é nenhum, porque não tem lastro nenhum. Isso depois também ficará para um outro vídeo para discutirmos as questões do sistema financeiro, como está sendo posto no mundo, não é só o sistema financeiro do Brasil, né? Então, gente, essa colocação desse canal, ela vai ser para orientar, para passar uma ideia para todos os brasileiros, né? Ela é dirigida especialmente aos brasileiros, mas a qualquer um que nos assista em qualquer parte do mundo, é a mesma base filosófica. Nós temos que ter a participação. Então, o que eu vou procurar demonstrar nesses vídeos? Quando a gente fala, todo político é ladrão, todo Estado não presta, o Estado é que gasta muito e tem que economizar, o Estado não pode gastar mais do que ganha. Essas coisas todas que são faladas assim como carimbo, né? As pessoas não sabem o que estão dizendo, apenas falam porque ouvem e aquilo cria, e existe uma mídia também. Isso não é no Brasil, é mundial, e eu vou depois demonstrar isso em outros vídeos, logicamente, que toda a mídia no mundo inteiro, com raríssimas exceções, elas estão ligadas a algum interesse financeiro, seja porque elas devem, né? A gente vê aqui no Brasil esses nossos meios de comunicação, jornais com altas dívidas comprometidas no sistema, e o sistema também funcionando de uma forma completamente esdrúxula, né? Quer dizer, não tem pé nem cabeça, e elas dominando a situação. Então, vão fazendo a cabeça das pessoas. Mas esse vídeo é para isso mesmo, gente. Não vamos acreditar. Até eu vou dizer, tudo que eu falar aqui, pega o que eu vou falar, não acredite em mim, não concorde comigo. Eu até vou gostar que ninguém concorde. Sabe por quê?
porque depois vocês vão me escrever, vão debater, vão dizer que eu estou errado, em que eu estou, algum número que eu dei errado, que não é assim, que não é assado, mas aí nós vamos elevar o nível da discussão. Sabe como é que nós vamos elevar? Eu não estou preocupado em dizer para você que eu estou certo. Eu estou preocupado em te estimular a estudar como eu estudo. E óbvio, não podemos ser presunçosos e acreditarmos que somos o Deus do conhecimento, nós conhecemos tudo. Isso também é ignorância. Mas temos que ter uma base de escolha dos nossos paradigmas, né? Então, quando a gente sabe escolher os paradigmas, nós vamos ter um pensamento diferente do outro, porque paradigmas diferentes envolvem noções diferentes da realidade, porque o interesse é aquele. Eu costumo dizer, você não vai querer convencer um esquimó que geladeira é um bem muito importante para ele ter na sua casa, né? Ele vai saber que lá ele não precisa de geladeira, né? Ele vai ter, quando muito, um aparelho que fique conservando uma temperatura, porque lá é tudo gelado. Então, o que ele vai querer gastar com uma geladeira, né? Então, você, obviamente, se tentar convencer um esquimó de que a geladeira um bem, como nós temos aqui, um bem fundamental, né? Ninguém consegue viver sem uma geladeira. Se você pensar direitinho, quando a sua geladeira quebra, nós aqui, na nossa temperatura, ficamos doidos, porque estraga tudo. Pouquíssimos produtos alimentícios que a gente precisa, a gente consegue conservá-los 2, 3, 4 dias sem o congelamento. Então, dentro desse princípio é que a gente também tem que começar a conversar sobre paradigma. Aí, quando você define o seu paradigma, então não adianta. É como esse exemplo do esquimó. Não adianta discutir com o esquimó para comprovar para ele que a geladeira é importante. Assim é na economia também. Então, nós temos que começar a ter, e essa é uma das finalidades principais desse vídeo, é a noção da necessidade de participação. E participação não é só votar, é você participar de toda a discussão política. Então, a finalidade desses vídeos é a gente tentar acabar com essa história. Eu não gosto de política, porque quando você diz isso, você vai ter a sua vida dominada por quem gosta. Política é a base da vida na sociedade, é a base da vida, inclusive na sua forma de viver, porque é a política que vai determinar, inclusive, onde vai ter rua e onde não vai ter rua para você andar. É a política que vai determinar qual o preço que precisa ser controlado e qual o preço que precisa ser deixado livre para poder dinamizar a atividade. Então, as ponderações políticas, elas existirão a todo momento. A gente dorme e acorda 24 horas por dia através de política. Tudo é política. Numa família tem política, né? Você pega uma família que só tem um banheiro, se as pessoas tiverem nessa família de 10 pessoas para disputar um banheiro, imagina como é que é o negócio. Então tem que ter alguém ali, que seria, no caso, o dono, dona da casa, geralmente é a mulher que manda na casa, e determinando, vamos ver os horários de cada um, e cada um procurar respeitar o outro. Não ficar usando o banheiro desnecessariamente, tirando o tempo do outro que precisa usá-lo. Então, é política isso. Óbvio que a gente não trata disso como política, mas aí a própria discussão política nos leva a um respeito ao próximo, porque a política é, antes de tudo, a discussão da solidariedade humana. É a gente discutir aquilo que a gente vai fazer para cumprir com que todos, de alguma maneira, possam ser atendidos, inclusive no direito de opinar. Nós temos que respeitar o outro, respeitar a opinião alheia, não começar a taxar com adjetivos, às vezes, ofensivos, porque a pessoa não pensa como nós. Então, vamos elevar o padrão da discussão e vamos entender a responsabilidade que todos nós temos com os destinos da nossa nação. E também não vamos ser tão imediatistas de achar que está tudo bem para nós, porque
eu estou empregado, eu estou com receita, eu estou assim assado, mas não vamos se esquecer, não vamos nos esquecer que o navio, quando afunda, afunda também com a primeira classe. Ainda que a primeira classe tenha melhores condições de salvamento, que geralmente os salva-vidas são dados para a primeira classe em primeiro lugar, mas nem sempre isso quer dizer que ela vá sobreviver ao naufrágio. Então, o país naufragar não interessa a ninguém, interessa a pouquíssimos, talvez, né? Então, esse é o primeiro vídeo, já estou me alongando. Eu vou dar sequência com outros vídeos em que a gente entra um pouco mais nesses detalhes. Então, eu agradeço a todos. Se você está interessado em estabelecer uma discussão de alto nível, pediria que você participasse. Não importa se você é de direita, de esquerda, apenas eu pediria, e a gente vai deletar todos esses comentários, que sejam apenas comentários de uma facção, de um carimbo, que fulano é isso, fulano é aquilo. Não vamos, eu vou evitar, inclusive, óbvio que eu tenho a minha própria opinião sobre cada político, sobre cada tipo de política, né? Mas eu aqui, eu pretendo que se discuta, antes de tudo, participação, que cada um coloque, a partir de estudo, essas opiniões assim, tipo expressão gravada, porque tem que liberar tudo, porque tem isso, o Estado é ladrão, o Estado não serve para nada. Isso aí, olha, isso aí, me perdoe quem tem esse tipo de pensamento, mas isso é coisa de gente que é miúda, gente que não raciocina, não pensa, porque é muito fácil dizer que todo político é ladrão, dizer que o Estado não presta para nada, dizer que todos os empresários roubam, dizer que tudo é assim, porque é fácil falar mal, falar que está ruim, né? É muito fácil. Então as pessoas preferem essa mediocridade do que é fácil. E isso eu não vou permitir nesse canal, porque esse canal tem essa finalidade de nós crescermos o nosso pensamento. Se eu conseguir, através desse canal, tornar as pessoas mais interessadas na política, porque sabem que ela é importante para a sua vida, eu já terei me considerado realizado por ter esse canal aberto. Então, vamos elevar as vibrações. Eu vou, as nossas discussões. Então, eu vou apresentar de vez em quando alguns livros, algumas coisas interessantes para canais, inclusive. Vou indicar vídeos, né? Nós vamos, né? Porque aqui também não sou eu sozinho, nós temos as pessoas que estão nos orientando, editando os vídeos, né? Como a Adriana, que estamos juntos nessa caminhada aí. E, lógico, nós vamos contar com o apoio de todos. Mas o apoio é participação, é discussão em alto nível. Então, por hoje é só, vamos aguardando então até o próximo vídeo e compartilhe o canal, se inscreva, toque no sininho para nós podermos então levar adiante esse tipo de necessidade brasileira para os dias de hoje. Muito obrigado a todos.